Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Queridos irmãos, eu estou passando onde quero aqui trazer uma mensagem ao seu coração. Aliás, esta mensagem é mais que uma mensagem, é um conselho de Deus. Esta mensagem, Deus vai nos revelar o caminho do que fazer para voltar para casa ou para o jardim de onde viemos. Se você que me ouve deseja voltar para o jardim, se você que me ouve deseja seguir os conselhos de Deus, esta mensagem é para você. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo de número 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você que está me ouvindo querendo desistir de algo, querendo desistir talvez de um propósito, você que está querendo desistir talvez de um sonho, de algo que você sonhou, lutou a vida inteira. Olha o que a Bíblia diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Como eu dizia, você que está me ouvindo, vós já estáis abençoado, por sinal, com toda sorte de bênção. Bênçãos para a saúde, bênçãos para os teus planos, bênção para o teu comércio, bênção para o seu propósito, para o seu casamento, para a sua casa, para o seu lar. Estais abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja, está abençoado, só que precisa fazer algo para tomar posse desta vitória. Precisa fazer algo para ter acesso às bênçãos com as quais já estais abençoados. Porque a Bíblia diz que estais abençoado, é verdade, mas nas regiões celestiais em Cristo, ou seja, no natural, não é possível ter acesso às bênçãos com as quais você está abençoado. Tem que entrar numa outra região, chamada região celestial. O que significa isso? Sair do natural e para viver o sobrenatural com Deus. Sair do natural e entrar no celestial ou no sobrenatural, porque quando você entra no sobrenatural, significa viver o poder do Espírito Santo, andar no poder do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ter a amizade do Espírito Santo, andar com o Espírito Santo, ser propriedade do Espírito Santo, ser somente dele e de mais ninguém. Estás abençoado, mas nas regiões celestiais. O que significa? No natural ninguém pode ter acesso ao que é de Deus. Tem que sair do natural e entrar no sobrenatural, que é a região celestial. Quando alguém consegue entrar aqui no poder do Espírito, na região celestial, você passa a ter acesso a todas as bênçãos com as quais você já estará abençoado. Talvez tenha alguém me ouvindo agora pensando em desistir, pensando em abrir mão de tudo, quanto você já está abençoado com todas as bênçãos a qual já está precisando. Pastor, já que eu estou abençoado, por que a minha vida está assim, pastor? Sabe por quê? Sejam alguém dentro ou fora da igreja, mesmo estando abençoado, as coisas não acontecem. Quem está fora da igreja é porque não está buscando. E alguns que estão dentro da igreja, as coisas não estão acontecendo na vida de alguns, muitas vezes por falta de obediência da parte de alguns. Porque se obedecer, Deus não falha. Porque se Deus falha, Ele vai estar contra si mesmo. Deus não pode falhar. Então quem está dentro da igreja, se obedecer, vai ter acesso a todas as bênçãos, as quais já estáis abençoado. E aquele que está fora da igreja que questiona, é porque você não está buscando, precisa buscar. Mas para você entender melhor, no versículo 4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Veja, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que significa que mesmo antes do seu nascimento, você já era escolhida, você já era escolhido, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Estás abençoado e és escolhido, escolhida do Todo-Poderoso. No versículo 4. No 5 diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade.
nos abençoou. Veja, estás abençoado, escolhido e nos predestinou, o que significa seu destino já está traçado. Então eu preciso lhe dizer, já que seu destino, ou o seu destino já está traçado, não tem que inventar, não tem que alguém ficar querendo traçar seu próprio destino, embora Deus não impede de alguém fazer plano, traçar seu destino próprio, de alguém planejar. Mas não adianta alguém querer viver o seu plano, o seu propósito, o seu projeto, traçar seu destino e querer seguir o seu caminho, porque não vai funcionar, não vai dar certo. Deus vai deixar, mas não vai dar certo, porque o plano na vida do homem e da mulher de Deus tem que ser o plano que por Deus foi determinado, tem que ser o destino que foi traçado pelo Todo-Poderoso. Seu destino já está traçado. Qual é? Voltar para casa, para o jardim, o lugar de onde viemos. Por isso a Bíblia diz que já estás abençoado, escolhido e predestinado para Cristo, ou seja, o destino traçado a voltar para o lugar de onde veio. Abençoado, escolhido e o destino já traçado por Deus. No versículo de número 5, no 6 diz assim: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Abençoado, escolhido. Após escolhido, a Bíblia diz que o destino já está traçado. No versículo 7, a Bíblia diz que já estás remido, purificado com o sangue. E o versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Alguém diz assim: pastor, eu acho que o meu destino é sofrer. Você está sofrendo porque você quer. Deus não fez ninguém para sofrer, mas para ser feliz. É só você buscar a felicidade em Jesus Cristo. Ah, pastor, meu casamento está uma bagunça. Está bagunçado porque você não confiou a Cristo. Se você confiar seu casamento, sua casa, sua família a Cristo, você buscar, Deus restaura. Ah, pastor, meu destino é beber, é se drogar o resto da vida, porque você quer. Porque se você quiser se libertar do álcool, das drogas, e você buscar Deus, você consegue a libertação. Tanto que já estás abençoado, escolhido, destino traçado por Ele, remido pelo poder do Espírito Santo, purificado com o sangue de Jesus. Então o que fazer para viver tudo isso? Buscando a Deus. Muitas pessoas querem viver isso daqui, mas não querem buscar, quer viver no natural. Enquanto já estás abençoado, escolhido, como diz aqui a palavra, teu destino Deus ele já traçou, que é voltar para o jardim, para o lugar de onde veio, remido pelo poder do Espírito, purificado com o poder do sangue. E no versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, ou seja, nos revelando qual é o caminho para voltar para casa, porque essa é a vontade de Cristo. No versículo 9, que voltamos para casa. Então, abençoado, escolhido, destino traçado, remido pelo poder do Espírito, purificado com sangue, e Deus aqui está nos revelando o caminho, porque essa é a vontade dele. No versículo 9, que venhamos voltar para casa. Então quem quer voltar para casa é só seguir esse conselho. Não aceitar aquilo que o diabo sopra na mente de determinadas pessoas, nasci para sofrer. Eu já ouvi de tantas pessoas que traçam o seu próprio destino. E aí aqueles que traçam o seu próprio destino, muitas vezes a pessoa quer seguir aquilo que a própria pessoa para si mesmo traçou. E aí eu vou para o livro de Jó 42, aonde Jó disse: bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Porque algumas pessoas estão sofrendo porque estão querendo viver seus planos, seus projetos, seu propósito, aquilo que para si você traçou. E o que vai prevalecer na vida de alguém não é o propósito, o plano ou o projeto que alguém traçou para si, mas o seu destino que já está traçado pelo Deus Todo-Poderoso. Por isso que algumas pessoas têm sofrido, porque em vez de procurar viver aquilo que Deus já traçou para você, há muitas pessoas que estão querendo viver aquilo que alguns traçaram para si mesmo. E aí está lutando, se esforçando, se empenhando, se dedicando, a troco de quê? De nada. Porque uma coisa é os planos quais alguns estão vivendo, traçado por si próprio. Outra coisa é aquilo que Deus ele traçou para você. Por isso disse que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, se Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, mesmo antes do seu nascimento você já era escolhido, abençoado,
escolhido, destino traçado que é voltar para casa, remido pelo poder do Espírito de Deus, purificado com o sangue de Jesus. E Deus, no versículo 9, Deus nos desvenda, qual é o mistério da vontade dele. Desvenda, ou seja, nos revela qual é o caminho para voltar para casa. Essa é a vontade dele. E qual é a vontade de Deus? Que a gente viva o destino que para mim e para você já foi traçado pelo Todo-Poderoso. A vontade de Deus é que você não viva aquilo que você planejou para si, mas aquilo que Ele planejou para você. A vontade de Deus não é que você viva aquilo que você traçou para si próprio, mas aquilo que Ele já traçou para a sua vida. Aqui está a chave que algumas pessoas estão sofrendo, porque Deus coloca num caminho e algumas, estou falando de algumas, querem andar em outro. Deus aponta um destino para determinadas pessoas, elas deixam o que Deus planejou para elas e elas planejam outra coisa para si. Deus coloca a pessoa no caminho aonde vai levar a pessoa a viver todas essas bênçãos com as quais já está abençoado. Aí a pessoa deixa esse caminho, os quais vai viver as bênçãos de Deus, e a pessoa procura andar em outros. Por aí vem o sofrimento. Mas veja que no versículo 3 estás abençoado, no 4 escolhido, No 5 o destino foi traçado, no 7 ele nos remiu, ou nos purificou com sangue, no versículo 9 nos revelou o caminho, e no versículo 11 diz assim: nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado, veja, mais uma vez o destino traçado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Conforme o conselho, veja, isso aqui é um conselho de Deus. E que conselho é esse? Ele está nos aconselhando a viver o destino que para você foi traçado por Ele, porque essa é a vontade do Todo-Poderoso. Então estás abençoado, escolhido, seu destino traçado por Deus, remido pelo poder do Espírito, purificado com sangue. Deus revelou o caminho no versículo 9, e no versículo 11 Ele nos aconselha. No versículo 11 Ele está nos aconselhando de como voltar para casa, porque é a vontade dEle, que a gente viva o destino que para nós, por Ele foi traçado, para que assim possamos voltar para casa, para o lugar de onde viemos. Abençoado, escolhido, destino traçado, remido pelo poder do Espírito, purificado com sangue, revelou o caminho, nos aconselhou, porque essa é a vontade dEle, que vivamos aquilo que para cada um de nós por Deus foi traçado, e não aquilo que determinadas pessoas traçam para si. Você entende? Porque algumas coisas não dão certo na vida de algumas pessoas, porque Deus traça algo para uma pessoa e aquele alguém vai lá e traça outro destino para si. Deus coloca aquela pessoa num caminho, a pessoa deixa aquele caminho e quer andar por outro caminho. Deus manda obedecer, a pessoa anda no caminho da desobediência. Deus fala cuidado com certas coisas, a pessoa não vigia com aquilo que Deus mandou que vigiasse. Deus fala se afasta disso, algumas pessoas não querem se afastar. Deus fala faz certo, algumas pessoas faz errado, traçando para si um outro destino diferente do que foi traçado pelo Todo-Poderoso. Está abençoado, mas tem que entrar nesta região. Como é que entra nessa região para viver as bênçãos? Obedecendo, vivendo aquilo que foi traçado para você pelo Todo-Poderoso, e não aquilo que você está planejando para si. Talvez você esteja querendo viver seus planos. Eu digo a você que está me ouvindo agora, se você insistir em querer viver seus planos, por causa da dureza de coração, vai continuar dando errado, porque é o seu plano. E os seus planos, ou os planos do adversário, Deus pode frustrar, mas ninguém pode frustrar os planos de Deus na tua vida. Então siga o conselho de Deus, siga este caminho que Deus está te revelando, siga a instrução de Deus, porque se isso você fizer, você vai viver aquilo que Deus já traçou para você há muito tempo e que está te esperando. Basta que você siga esse caminho. Se isso você fizer, tem muita coisa boa te esperando no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Até a próxima.